Olá! Este é o Literatura Miojo e hoje falaremos sobre o livro 1 da obra Ética a Nicômaco, de Aristóteles. Oi. Sim, uma obra fundamental, né? São 10 livros no total. Isso, e a gente vai começar explorando as bases que ele coloca logo nesse primeiro livro. Qual é a grande questão que ele, assim, nos joga logo de cara? Bom, a questão central é sobre o bem supremo. O que seria o melhor para nós, seres humanos? Hum, Aristóteles percebe que toda ação, toda arte, toda investigação parece mirar algum bem. Mas ele quer saber qual é o bem final, aquele que a gente busca por ele mesmo, sabe? E não como um degrau para outra coisa. certo. E ele já meio que descarta umas ideias populares, né? Tipo, muita gente acha que felicidade é ter prazer, ou dinheiro, ou ser reconhecido. Exato, exato. Ele dá uma olhada nos três principais tipos de vida. Tem a vida dos prazeres, que ele até compara a uma vida meio animal, né? Focada só na sensação. Hum, Depois tem a vida política, que busca a honra, só que a honra depende muito do que os outros pensam, né? Não está totalmente no nosso controle. faz sentido. E a riqueza? A riqueza, ele diz, é claramente um meio, um instrumento para conseguir outras coisas, não o fim em si. E por último, ele menciona a vida contemplativa, ligada à razão. Ele argumenta que a felicidade de verdade, a eudaimonia, não pode ser só essas coisas mais, digamos, superficiais. E aí entra uma ideia que eu acho fascinante, a da função do ser humano. Tipo, como um bom sapateiro faz bons sapatos. Isso, o ergon. É, o ser humano bom seria aquele que cumpre bem a sua função específica. Que função seria essa, então? E aí que está o pulo do gato. Aristóteles identifica a função humana como a atividade racional da alma. Não é só viver, como as plantas, nem só sentir, como os animais. É o pensar, o agir com razão. Exatamente. É usar nossa capacidade de raciocinar. Então, a felicidade para ele seria essa atividade da alma em conformidade com a virtude. Ou seja, agir racionalmente da melhor forma possível, com excelência. Falando em virtude, aí vem o famoso meio termo, que olha, muita gente confunde achando que é ser mais ou menos em tudo, né? Ah, de forma alguma. É um erro comum. A virtude moral é, sim, um meio termo, mas entre dois extremos, que são vícios. Um por excesso, outro por falta. Uhum. Mas, e isso é crucial, esse meio termo é relativo a nós. Não é um ponto matemático fixo igual para todo mundo. Depende da pessoa, da situação. Pode dar um exemplo? Claro, pensa na coragem. Ela fica entre a covardia, que é a falta de confiança, e a temeridade, ou imprudência, que é o excesso de confiança. Entendi. Achar esse ponto certo, esse equilíbrio, exige o que ele chama de sabedoria prática, a frônesis. Não é fácil. Com certeza não. E como é que a gente desenvolve essa virtude, essa capacidade de achar o meio termo? A gente nasce com ela? É algo que se aprende? Ele é bem claro nisso. A virtude moral não é natural. Tipo, não nascemos justos ou corajosos, mas temos a capacidade para desenvolvê-la. Ah, tá. E como a gente faz isso? Pelo hábito. É a prática que leva à perfeição, digamos assim. Tornamo-nos justos praticando atos justos, corajosos praticando atos corajosos. É como aprender uma arte, então. Tocar violão, sei lá. Exatamente. A prática constante vai moldando o nosso caráter. Mas, ó, não é só repetir por repetir. Precisa ter conhecimento do que se está fazendo, escolher fazer aquilo pelo valor do próprio ato e ter uma disposição firme, uma constância. Então, resumindo, a felicidade para Aristóteles não é um estado passivo, tipo, cheguei lá e pronto. É uma atividade contínua, Isso, uma atividade. buscando a excelência naquilo que nos define como humanos. A nossa razão, nosso pensamento. Precisamente. É um florescimento constante. E ele até reconhece, sim, que algumas coisas externas ajudam, né? Ter saúde, amigos, um mínimo de recursos. Isso pode facilitar essa atividade virtuosa. Mas não são a essência. Não são a essência da felicidade. A essência está na qualidade da ação virtuosa, guiada pela razão. Ele também, é bom notar, fala da dificuldade de definir essas coisas com precisão, como o próprio bem, e que a gente tem que começar a investigação pelo que é mais familiar para nós. Hum. E fica uma reflexão, né?
Se a virtude é esse meio termo, difícil de achar, que depende do hábito, da razão, e se o erro mais comum é ir atrás do prazer fácil ou fugir do que dá medo, É. como é que a gente pode, no dia a dia, cultivar essa busca pela excelência? Especialmente quando o caminho mais fácil parece tão chamativo. Aristóteles diz que o começo é mais da metade do todo. Por onde a gente começa essa construção? Uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. Esse foi o Literatura Miojo. Rápido, mas com gosto de quero mais. Todos os dias, às 10 horas, uma obra nova. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer.